De volta com o regimento interno e atenção, vamos conceituar agora o que é uma bancada parlamentar, tá? Uma questão importante, aí nós estamos entrando numa parte importante do regimento interno. É sempre importante estudar esse capítulo referente às lideranças, né? Referente ao que é uma bancada, o que são os blocos parlamentares, a maioria e minoria da Assembleia, o colégio de líderes, tá? É uma questão bem peculiar aí das questões de regimento interno e principalmente para os cargos de consultor legislativo. Então vejam só o artigo 66, que traz esse conceito de bancada. O que é uma bancada em termos teóricos, em termos regimentais? Artigo 66. Bancada é o agrupamento organizado de, no mínimo, 5 deputados de uma mesma representação partidária. Bancada é o agrupamento organizado de, no mínimo, 5 deputados de uma mesma representação partidária. Então imagine o seguinte, se eu tenho ali, né, um grupo de deputados de um partido X, então vou colocar aqui, ó, partido X, tá? E esse partido X, ele tem 5 deputados lá na Assembleia Legislativa. O que eu posso afirmar com relação a esses 5 deputados? Que esses 5 deputados compõem a bancada, tá? A bancada do partido X. Então, ó, o importante em termos de concurso aqui é perceber que existe um número mínimo de deputados de um mesmo partido para o conceito de bancada. Qual que é o número mínimo? 5. Então, eu preciso ter 5 ou mais deputados. Eu tenho um partido Z, tem 2 deputados tão somente na Assembleia Legislativa. Eu posso falar que aqueles 2 deputados constituem a bancada do partido Z? Não posso, tá? Eu tenho que me ater ao conceito do artigo 66 para definir o que é uma bancada. Bancada é o agrupamento organizado de, no mínimo, 5 deputados de uma mesma representação partidária. Marquem o artigo 66. Grifem, no mínimo, 5 deputados de uma mesma representação partidária. 5 deputados de um mesmo partido. Ora, existem partidos que têm 20 deputados, 30 deputados, eu tenho uma bancada maior poder, consequentemente. Tem partido que tem 1 deputado, 2 deputados, 3 deputados, 4 deputados, não constitui uma bancada. A partir de 5 deputados é que nós podemos falar em bancada, tá? Então atenção, é uma questão bem comum aí de regimentos internos. Artigo 67. Líder é o porta-voz da bancada e o intermediário entre esta e os órgãos da Assembleia. Então quem é o intermediário entre a mesa da Assembleia, por exemplo, e o partido X? O líder da bancada do partido X. Então, toda bancada tem o seu respectivo líder, tá? Artigo 67, ó. Líder é o porta-voz da bancada e o intermediário entre esta e os órgãos da Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. Cada bancada indicará à mesa da Assembleia, até 5 dias após o início da sessão legislativa ordinária, o nome de seu líder, que será escolhido em reunião por ela realizada para esse fim e cujas prerrogativas legais observarão a proporção fixada no parágrafo 4º desse artigo. Daqui a pouquinho a gente chega no parágrafo 4º. O que eu quero que vocês percebam? Que cada bancada escolhe internamente o seu respectivo líder, tá? E aí eu tenho que observar que a indicação do líder de bancada, ela acontece até 5 dias após o início da SLO. Até 5 dias após o início da sessão legislativa ordinária. Prazo que cada bancada tem para indicar o líder da sua respectiva bancada, o seu respectivo líder, melhor dizendo, tá? Então, ó, uma questão importante aí no parágrafo 1º. Não sei se a banca examinadora vai chegar na questão do prazo em si, tá? Mas o importante aqui, ó, é perceber que cada bancada escolhe internamente seu respectivo líder. Parágrafo 2º. A indicação de que trata o parágrafo anterior será formalizada em ata, cuja cópia será encaminhada à mesa da Assembleia. Questão burocrática, formalização da indicação em si. Parágrafo 3º. Enquanto não for feita a indicação, considera-se líder o deputado mais idoso. Marquem. Outra questão típica em termos de concurso, em termos de prova de regimento interno. Então, enquanto eu não tenho a indicação do líder da bancada,
Quem é o líder da bancada? O deputado mais idoso daquele respectivo partido. Melhor dizendo, né? O deputado mais idoso daquela respectiva bancada, porque não necessariamente um partido vai ser uma bancada, tá? Então, cuidado aí com o parágrafo 3º, ó. Típica questão de regimento interno, tá? Parágrafo 4º. Cada líder poderá indicar vice-líderes na proporção de 1 por 5 deputados ou fração na respectiva bancada, limitado a 5 vice-líderes de bancada, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 68 e no parágrafo 2º do artigo 72, tá? Não sei se o examinador vai chegar a tanto, é uma questão muito interna aqui, ó. Mas eu tenho também o vice-líder de bancada e a proporção aqui que é importante, ó, 1 por 5. Então, se eu tenho uma bancada com 10 deputados, tá? Quantos vice-líderes? 2. Se eu tenho uma bancada com 15 deputados, quantos vice-líderes? 3. E assim sucessivamente, mas até o limite máximo, que limitados a 5 vice-líderes por bancada, tá? Questão muito interna aí. Até hoje eu não vi uma questão envolvendo essa questão da vice-liderança das bancadas, tá? No máximo aí com relação à liderança em si. O importante é o parágrafo 1º e, sobretudo, uma questão bem regimental aí, tá? Que é o parágrafo 3º do artigo 67, tá? 68, líder de governo. Eu não tenho a figura do líder de governo dentro das casas legislativas? Então vejam só o artigo 68 do regimento interno da Assembleia, tá? Vale a pena marcar o artigo 68, né? É uma questão sempre muito presente na mídia, né? Nos informativos sobre o poder legislativo. Ah, o líder do governo, a gente sempre, né, escuta aí a todo momento. Artigo 68. Haverá líder do governo se o governador do estado indicar a mesa da Assembleia. Detalhezinho importante, hein, ó. Haverá líder do governo se o governador do estado o indicar à mesa da Assembleia. Eu posso afirmar que, obrigatoriamente, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nós teremos um deputado que é o líder do governo na Assembleia? Não necessariamente, tá? Não existe a obrigatoriedade, ó. Artigo 68. Haverá líder do governo se o governador do estado o indicar à mesa da Assembleia. Parágrafo único. Poderão ser indicados pelo líder do governo até 5 vice-líderes. Nunca vi questão perguntando aí sobre a vice-liderança do líder de governo, tá? A prova de regimento interno não chega também a tamanho grau de detalhamento, não. O importante aí, ó, é perceber que não há uma obrigatoriedade na existência do líder de governo. Artigo 69. Além de outras atribuições regimentais, cabe ao líder, tá? Inciso 1º. Inscrever membros da bancada ou do bloco parlamentar para discutirem matéria constantes na pauta e falar na terceira parte da reunião. Ó, o importante aqui é perceber que eu não estou falando do líder de governo, não, tá? Estou falando das lideranças de uma maneira geral. Falando aqui, ó, no inciso 1º do líder de bancada, ó. Inscrever membros da bancada ou do bloco parlamentar para discutirem matéria constante na pauta e falar na terceira parte da reunião. Terceira parte da reunião ordinária, quando eu tenho lá as comunicações, quando eu tenho o pronunciamento dos oradores inscritos. Nós já estudamos isso lá no artigo 22 do regimento interno, tá? Inciso 2º. Indicar candidatos da bancada ou do bloco parlamentar para concorrerem aos cargos da mesa da Assembleia. Eu não tenho a eleição para a mesa da Assembleia, o líder da bancada ele não vai ser um interlocutor entre a respectiva bancada e os órgãos da Assembleia Legislativa, então ele vai indicar candidatos da bancada ou do bloco parlamentar para concorrerem aos cargos da mesa da Assembleia. Daqui a pouquinho a gente vai conceituar o que é bloco parlamentar, tá? Inciso 3º. Indicar à mesa da Assembleia membros da bancada ou do bloco parlamentar para comporem as comissões e nos termos do artigo 117 por substituição. Então tem lá os membros que são titulares, os membros que são suplentes nas respectivas comissões. Quem faz a indicação dos membros das comissões, tá, é o líder da bancada. Inciso 4º. Tá? Cientificar a mesa da Assembleia de qualquer alteração nas lideranças. Opa, tive alteração nas respectivas lideranças, isso precisa ser comunicado à mesa diretora, à mesa da Assembleia Legislativa. Artigo 70, para a gente finalizar o nosso atual vídeo, tá? Atenção, ó, artigo 70.
será facultado ao líder, em caráter excepcional, usar da palavra pelo tempo que o presidente da Assembleia prefixar, a fim de tratar de assunto relevante e urgente ou responder à crítica dirigida à bancada ou ao bloco parlamentar a que pertença. Então, ele naturalmente, como líder de um grupo de deputados, ele também tem essa prerrogativa de se manifestar na defesa deste grupo de deputados, na defesa da bancada, na defesa do bloco parlamentar que ele pertence, tá? O bloco parlamentar, a gente vai ver, é um conjunto de partidos políticos, né, dentro ali da Assembleia Legislativa que formam ali um bloco parlamentar. A gente vai estudar no nosso próximo encontro no artigo 71, tá? Parágrafo 1º. Quando o líder não puder ocupar a tribuna, poderá transferir a palavra a um dos seus vice-líderes ou a qualquer de seus liderados. Detalhezinho aqui, ó, não sei se o examinador vai chegar a tanto, ou a qualquer de seus liderados. Então, eu não posso afirmar que é só o líder ou o vice-líder que defende os interesses da bancada. Pode ser, né, um deputado pertencente àquela mesma bancada? Pode, sem problema algum. Parágrafo 2º. A palavra somente será concedida em ambas as fases da ordem do dia, depois de discutidas ou votadas as matérias nelas constantes, né? O mais importante é a votação. Depois da votação, eu tenho a concessão da palavra aí, tá? Então, ó, falei aí do artigo 66 até o artigo 70, na minha opinião, o mais importante está no 66, o conceito de bancada em si, tá? Em menor escala, o parágrafo 1º do 67, o líder da bancada e a indicação em até 5 dias após o início da sessão legislativa ordinária, tá? Depois, o caput do 68, lembrar que não necessariamente existe o líder do governo na Assembleia Legislativa, é uma faculdade que o governador tem, se o governador o indicar à mesa da Assembleia, tá? Com relação às atribuições regimentais do líder, pouco provável em termos de questão de concurso, tá? E no artigo 70 nós temos também aí uma questão mais interna, então não acredito numa pergunta muito envolvendo o 70 também não, tá? É mais o 66, o 67, parágrafo 1º e o 68, caput, os mais importantes, ok? Bem, com isso a gente finaliza essa sessão 1, que tratou especificamente da bancada, e no nosso próximo encontro vamos falar dos blocos parlamentares, tá? Então, sessão 2 dos blocos parlamentares, a partir do artigo 71. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.